Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Lucas e o meu artigo se chama Análise Transcriptômica do Octocoral Constitutor de Recifes, Heliópora coeruela. Ele foi publicado na Scientific Reports e que tem um fator de impacto de 4,96. De maneira geral, corais compreendem mais ou menos 6 mil espécies, possuem endossimbiose com dinoflagelado, e por essa simbiose eles podem ser autotróficos, além de serem heterotróficos. Essa simbiose também faz com que os corais branqueiem, né? Devido ao aumento da temperatura dos oceanos, esse simbionte passa a ficar tóxico. E os corais possuem uma diversa importância ecológica, porque servem como barreiras naturais para ondas, e além de grande parte de toda a biodiversidade do planeta está, no caso, mundo marinho, está em recifes corais. Os arcosacorais são um grupo mais diversificado, eles podem estar tanto em recifes tropicais, montes submarinos, desfiladeiros submarinos, e, em específico, né, o Helioptera coruela, ele produz um esqueleto de cálcio, né, de aragonita cristalina, e é uma característica essa característica é convergente, é compartilhada com os outros corais escleractíneos, e, e Helioptera coruela fica na região, eles vivem, né, eles são encontrados na região indo-oeste, no Mar Vermelho, no sul do Japão e na Austrália. Alguns estudos, né, começaram a especificar a tolerância desse estresse e o potencial adaptativo de alguns ortocorais e perturbações ambientais. Vários desses desses ortocorais, né, eles vivem em locais em que a temperatura da água chega a 22 graus Celsius e em ambientes em que às vezes a água é muito rasa ou é muito funda. Então, essa tolerância a essa temperatura, que em outros corais geraria o branqueamento, uma das importâncias de ser estudado. E nesse estudo, né, eles descrevem um transcriptoma de referência dos corais não escleractíneos, que são constitutores de Recife, e análise desse conteúdo que eles comparam com outras sequências de quinidários, revelaram o potencial à base molecular das características únicas desse coral e as interações simbióticas e a resposta ao meio ambiente. Esse coral que eles falam, né, que eles utilizam como um método de estudo, apresenta duas formas, e a forma que eles utilizam é essa daqui, que está apontada em branco. Para materiais e métodos, primeiro eles coletaram os corais nas Filipinas, com 3 colônias diferentes. Eles coletaram esses corais e imediatamente as amostras foram congeladas, né, em nitrogênio líquido para o transporte e para as análises moleculares. Eles fizeram a extração de RNA e do seu sequenciamento do mRNA, utilizando kits de tubos de DNA sem DNA, né? E, e eles utilizaram o Alligent Bioanalyzer, e essas amostras foram enviadas para o Banco Genômico, o Beijing Genomic Institute, em Hong Kong, para a preparação de uma biblioteca com código, né, dessas amostras. A gente tem a montagem do transcriptoma, que é basicamente que para detectar o número de genes expressivos, né, a leitura dessas 3 colônias foram reunidas e montadas uma leitura de sequência para para remover sequências de adaptador e as leituras de baixa qualidade. E após isso, eles fizeram o que eles chamam de anotação do transcriptoma, em que foi alinhado com proteínas utilizando o banco de dados UniProt e, e o NCBI, e eles fizeram isso utilizando o BLAST. Após isso, a gente teve essa classificação de transcrições de DNA dos corais, para saber de qual era qual. A estimativa do valor de divergência, que eles fizeram com peptídeo de 6 táxons diferentes e foram divididos em grupos ortólogos.
utilizando uma busca, compartilhando todos os seis táxons que foram selecionados. E após isso, eles fizeram uma análise no Orton MCL e uma análise de rendimento desse grupo ortólogo. E depois disso, eles fizeram GES de eletoflorese com gradiente desnaturante. E após isso, eles fizeram uma análise de complementação metabólica, utilizando as amostras corais. E após isso, análises filogenéticas e um número de adesão. Esse número de adesão são as leituras de sequência bruta que foram depositadas em banco no NCBI Short Wrist Archive. E o projeto Transcriptome Shotgun Assembly foi depositado em um acervo também. E como resultado, primeiro de tudo, eles dão essa parte aqui, né, que o primeiro estudo foram o sequenciamento da RNA, que estavam em outras tabelas que não eram apresentadas no artigo em si, mas para a classificação dessas transcrições, né, eles dizem que, como a maioria dos corais queractíneos, o azul ele é um holobionte constituído de um hospedeiro e um dinoflagelado no simbiótico. E para identificar, né, o transcriptoma, que se origina se é do hospedeiro ou não, eles fizeram isso, né, em que diz que assim, o banco de dados, né, que eles foram usados no BLAST, eles recuperaram 24% das sequências originárias que eram dos corais, 29% dos simbiontes e 47% não foi classificado, pois não corresponderam a nenhuma das sequências dos bancos de dados de quinidários e de simbiontes. E o conjunto de sequências, eles utilizaram transcrições específicas para esse coral, e as transcrições classificadas como originárias do coral, eles apresentaram um teor de GC, né, de 43%, como é possível ver na figura C, e, e já o de outros antozoários, né, isso foi semelhante, né, com o produto de outros antozoários, como Acropora e Porites australiensis. Nessa, nessa análise, né, desse transcriptoma, é possível ver que essa daqui nos diz que, né, a análise de ontologia genética, ela revelou que os transcritos de HCOE do coral são enriquecidos com processos celulares típicos de metazoários, como comunicação celular, transdução de sinal, resposta de sinalização e estímulos à regulação de expressão gênica. Ou seja, todos esses que estão expressos em mais escuro, né, fora esses aqui. Já essa parte aqui, eles nos diz que os domínios, né, são mais abundantes nos peptídeos e no coral eles incluem aqueles envolvidos na sinalização, no citoesqueleto e no transporte celular. Não, no transporte. E já essa daqui nos diz que o domínio, né, de PFAM é abundante em peptídeos de simbiontes e que inclui antioxidantes, metiltransferases e domínios de ligação de cálcio. Já essa figura aqui mostra a relação, né, desses do coroela com outros corais associados à organização de componentes celulares, processos metabólicos, modificação de cromatina, expressão gênica, ciclo celular e de transporte. Um conjunto semelhante à expressão gênica, né, foi enriquecido entre os grupos ortólogos específicos de octocoral. Já nessa outra imagem, né, nos diz que a identificação, né, dessas enzimas dentro das vias, né, de ortologia que estavam presentes em qualquer membro do holobionte ou ambos revelou que processos bioquímicos podem ser realizados principalmente pelo coral hospedeiro ou pelo simbionte. Exemplos de módulos são representativos principalmente no hospedeiro, são a sinalização celular e o processo de RNA.
Já essa figura nos mostra que os genes relacionados, né, à biomineralização, que os corais requerem fontes de carbono inorgânico de cálcio, e aí hidratação de carbono inorgânico é medida através de anidrases carbônicas, e os tipos dessa anidrase alfa-carbônica, e, e isso está ligado à membrana, à mitocôndria, e está presente nesse coral e nos transcriptomas de outros orquitocorais, como a gente pode ver aqui, ó, todos esses corais, a gente pode ver que todos esses alfas estão presentes em todos os outros corais. Então, o artigo chega à conclusão de que o complemento gênico compartilha de muitas semelhanças com os escleractíneos e outros ortocorais, e que funcionam, né, dentro das vias e redes conhecidas e destacam os mecanismos genéticos que potencialmente governam as interações do coral azul, que é como é conhecido esse coral, em seu ambiente, os experimentos adicionais precisam ser conduzidos para determinar como esse complemento gênico responde às mudanças nas condições dos oceanos, e o recurso transcriptoma apresentado nesse estudo serve como um trampolim para novas investigações sobre a fisiologia desse coral e as suas respostas ambientais. E esse estudo também contribui para uma compreensão mais profunda dessa filogenia, da evolução do caráter e da principal inovação dentro desse grupo Orthocoralia, que é menos conhecido.